Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar então mais um encontro de catequese, tá? Esse aqui é o nosso segundo encontro de catequese. Então vamos fazer a nossa oração. Inspirai, Senhor, nas nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, antes da gente começar, a catequese propriamente dito, vocês lembram que na semana passada eu dei uma tarefa para vocês que era pegar e fazer uma bandeira, Então eu queria saber aí se você já fez a sua bandeira, Se você ainda não fez a bandeira, no caso aí da bandeira da família, então pausa o vídeo agora, façam lá a bandeira, tá? Eu coloquei alguns desenhos, para vocês pegarem de inspiração, mas vocês também podem procurar algum outro desenho na internet, podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem, tá? Mas assim, é importante porque a gente vai usar a bandeira aqui no final do encontro, tá? Para aqueles que já estão com a bandeira pronta, então vamos começar. Na catequese de hoje a gente vai usar um ingrediente muito especial, que é esse ingrediente aqui, tá? Isso daqui é farinha de trigo, tá? E queria saber aí se você, na sua casa, se tem farinha de trigo aí, se você já viu farinha de trigo, se você já mexeu com ela. Então, ia falar para você fazer assim, conversa com a sua mãe se por acaso você ainda não mexeu com a farinha de trigo, pede para ela apresentar, para você mostrar o que é a farinha, pega na farinha, tá? Pode dar uma pausa aqui no vídeo, vai lá, dá uma olhada primeiro na farinha para ver como é que é a farinha de trigo, tá? E depois a gente continua. Então, se você já sabe como é que é a farinha, nós podemos aí fazer vários pratos com farinha de trigo, Lógico que assim, só a farinha de trigo não dá para fazer muita coisa, mas se a gente juntar a farinha com outros ingredientes, a gente consegue fazer aí uma infinidade de pratos. E eu queria saber qual que é um prato aí de doce e um prato de salgado que você gosta, tá? Que você mais gosta. Então eu queria pegar aí dos pratos que a sua mãe faz, um prato de doce e um prato de salgado aí que você sabe aí que a sua mãe faz e que você gosta, quando a sua mãe faz. E depois, que você pensar aí, nesse prato que você gosta, eu gostaria que daí você perguntasse pro restante da sua família, Porque às vezes, de repente, eu gosto de uma coisa e, sei lá, minha esposa pode gostar de outra, minha filha pode gostar de outra, então aí na sua casa é a mesma coisa, De repente você gosta de algum prato, mas pode ser que às vezes a sua mãe tenha um prato preferido, o seu pai tem outro prato, Então veja aí qual que é o prato que o seu pai e a sua mãe mais gostam, tá? E depois disso, uma última tarefa daí seria a família conversar aí para ver, olha, qual que é o prato preferido da família, tá? Então, você apresenta o seu prato, sua mãe vai apresentar os pratos dela, Cada um apresenta aí os pratos que vocês mais gostam e daí vejam aí qual que seria a escolha da família aí, no caso, o prato preferido da família toda. No caso, aqui eu vou dar dois exemplos, tá? Um prato de doce e um prato de salgado, que são os meus preferidos, tá? Então, prato doce seria bolinho de chuva, tá? Então, para mim, bolinho de chuva tem sabor de infância, Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia na casa da minha avó e a minha avó, assim, sempre foi pobre, E lá na casa dela, assim, não tinha costume de comprar muito pão na padaria. Mas sempre quando eu ia na casa da minha avó, ela sempre fazia bolinho de chuva. Então eu lembro que assim, era direto, Qualquer dia que você chegasse da semana, ia lá na casa da minha avó, tinha bolinho de chuva. Tanto que eu entrava, dava um abraço na minha avó, já corria pro fogão, abria o forno, para pegar bolinho de chuva. E se não tinha, se por acaso tinha acabado, eu lembro que a minha avó pegava e fazia massa lá na hora, e ela fritava, Então assim, para mim tem sabor de infância, Uma coisa também que tem engraçado, com bolinho de chuva, eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, às vezes ela tentava fazer bolinho de chuva, Eu tô falando tentava, porque assim, hoje minha mãe sabe fazer bolinho de chuva, Mas quando eu era pequeno, eu lembro que assim, a minha mãe fazia e para mim era uma delícia, Porque eu falava assim que o bolinho ficava recheado, Porque na verdade o bolinho dela ficava meio cru por dentro, Então ela fritava, ele fritava por fora, mas dentro do bolinho ele ainda estava cru, Então a hora que você abria o bolinho, saía a massa, Saía um recheio. E para mim eu falava, nossa, parece sonho da padaria, O meu pai odiava isso daí, Falava, nossa, a gente tá comendo coisa cru, Mas para mim era uma delícia. E assim, minha mãe podia fazer, sei lá, um bolinho pequenininho assim, e o bolinho ficava cru no meio,
Daí, de tanto o meu pai pegar no pé da minha mãe, a minha mãe foi tentando uma coisa, tentando outra, e hoje o bolinho da minha mãe sai belezinha, né? Sai do jeito que é para sair. Daí, de vez em quando, né, quando dá certo, estou lá na casa da minha mãe, peço para ela fazer bolinho, daí eu falo para a mãe, dá para a senhora fazer uns recheados para mim, né? Daí minha mãe pega, tem que fazer uns bolinhos gordão assim, né? Mas ela consegue pegar e ainda fazer. Lógico, não é tanto que nem do outro jeito, né, que até com um bolinho pequenininho ficava, mas assim, né, de vez em quando eu ainda peço para ela fazer. E, no caso, um prato salgado, né, que eu gosto muito é nhoque, né? Modéstia à parte, o nhoque da minha mãe é muito gostoso, né? Ela faz muito bem. Assim, é um prato também que eu lembro que desde que eu era pequeno, a minha mãe sempre fez, né? Então, assim, é um prato que eu gosto bastante. Bom, então, assim, a gente já viu um pouco de farinha, né? E agora vamos pegar e dar uma olhada na leitura de hoje, tá? A leitura de hoje, eu estou pegando do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Então é Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Para você achar o Atos, a gente tem o Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois do Evangelho de João é o livro do Atos. Tá? Então vou fazer aqui a leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: esses homens não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem. Então, se a gente pegar essa leitura, né, que eu peguei hoje, é a leitura do Pentecostes, né, que seria o quê? A vinda do Espírito Santo. Então, se a gente entender aí o contexto, né, a gente vai ver que Jesus ele morreu, né, ele ressuscitou e Jesus falou assim, olha, eu vou mandar para vocês, você lembra que eu falei, né, no encontro da semana passada, um defensor, um advogado, né, e é esse dia, né? Então, os discípulos eles estavam reunidos num lugar, né? Eles estavam com medo porque Jesus morreu, né? Aquela questão de tipo, puxa vida, eu acreditava tanto nele, confiava tanto nele, e olha o que aconteceu com ele, né? E agora, o que a gente vai fazer? Quer dizer, eles estavam sem chão, né? Estavam com medo. Por isso que fala aqui que as portas estavam trancadas, né? Então, mesmo as portas estando trancadas, entrou um vento forte, né, e o Espírito Santo desce na forma de línguas de fogo, né? Então, você lembra que no encontro da semana passada eu falei a respeito dos símbolos do Espírito Santo, né? Então, aí a gente tem o vento, o fogo, né? E quando o Espírito ele pousa, né, no caso, nos discípulos, eles perdem o medo, então eles saem para anunciar. E a gente tem uma coisa muito interessante aí, né, na leitura que fala assim que vários judeus, né, que eram de várias partes do mundo, eles saem para fora porque eles escutaram o barulho e eles escutam os discípulos falando, né, e eles falam, nossa, mas esses caras aí eles não são todos galileus, né, como que eu estou escutando eles falar na nossa própria língua? Né? Então é uma coisa bem interessante, tá? Só abrindo um parênteses aqui, a gente tem um santo chamado Padre Pio de Pietrelcina. E o Padre Pio tinha uma coisa assim muito semelhante, né? Eu lembro que tem uma das histórias, né, que aconteceu com ele, que teve durante a guerra, lá no caso da Segunda Guerra Mundial, teve assim, a cidade onde ele ficava, que era São Giovanni Rotondo, ela era alvo, tipo assim, de muitos ataques, mas os pilotos, eles falam assim que todas as vezes que eles estavam quase chegando no lugar para soltar a bomba, eles vinham o Padre Pio, né? E daí eles acabam, quando eles menos percebiam, eles acabavam voltando, né? E não soltavam nenhuma bomba.
E um dia, né, o general já estava de saco cheio naquele negócio, falou, caramba, mas toda vez eu mando esses caras, né, esses caras vão lá e eles não fazem nada, né, e agora, o que eu faço? E daí um dia ele mesmo foi, né, pegou o avião e foi, ele também viu o Padre Pio, e quando ele menos percebeu, ele também voltou. Quando a guerra acabou, né, ele, um dia, entregaram para ele uma foto do Padre Pio, ele olhou e falou, não, mas eu conheço esse cara, né, então ele foi até São Giovanni Rotondo, né, chegou lá, conversou com o Padre Pio tudo, e na hora de ir embora, né, ele pegou e falou assim, nossa, o Padre Pio fala bem inglês, né? E os soldados olharam para ele e falaram assim, viu, mas como assim? O cara falou com você em italiano. Então, vejam só, ele era americano, né? Ele falou com o Padre Pio em inglês, né? E o Padre Pio era italiano, falou com ele em italiano, mas ele entendeu o Padre Pio também entendeu ele. Então, isso aqui, você vê que casa certinho com essa leitura que a gente tem, né, que eu acabei de ver agora, né? Quer dizer, o Espírito Santo, ele faz isso daí também, né? Quer dizer, é um dos dons, né, que a gente tem aí do Espírito Santo. Bom, muito bem. Então, agora vamos tentar entender, né, a respeito aí da nossa catequese, porque eu comecei a falar para vocês de farinha, né? E qual é a relação que tem, no caso aí, a farinha, né, aí com o Espírito Santo? Então, assim como a farinha ela é transformada, né, o Espírito Santo ele também transformou o coração dos discípulos, né? Então você lembra que eu falei, né, que eles estavam com medo e daí de repente, né, quando o Espírito Santo vem, eles perdem o medo, né? A gente tem uma coisa interessante sobre a farinha, né, que eu aprendi esses dias, né? A farinha, com o tempo, ela vai perdendo a força dela, né? Então você não pode estocar a farinha por muito tempo, né? Porque conforme ela vai ficando velha, você precisa de cada vez mais farinha para fazer, às vezes, a mesma quantidade de um prato que você ia usar. Mas, né, se ela é usada, ela pode se transformar em algo maravilhoso. Então a gente poderia, por assim dizer, comparar nós com a farinha, né? Então, no caso, se a gente deixa de fazer alguma coisa, tipo assim, deixa de rezar, deixa de ir na igreja, né, deixa de estar junto com Deus, por assim dizer, a gente também vai perdendo a força, né? Mas se a gente usa isso, né, quer dizer, se a gente vai na igreja, se a gente está sempre rezando, se a gente está sempre junto de Deus, Deus pode transformar a nossa vida, né? E nós temos que nos entregar nas mãos de Deus da mesma maneira que a farinha se entrega nas mãos do padeiro. Então, quando, por assim dizer, a farinha, ela não escolhe o que ela vai ser, né? Tipo, eu tô com um saco de farinha aqui, mas ela não fala assim, nossa, eu quero ser um bolo, eu quero ser um bolinho de chuva, nossa, eu quero ser um nhoque. Simplesmente a função dela é ser farinha, né? Ela não escolhe o que ela vai ser. Mas quem decide é o padeiro. Então, a mesma coisa nós, né? Às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, eu gostaria de fazer tal coisa, mas às vezes não é aquilo que Deus quer para você, não é aquilo que Deus espera de você, tá? Vou dar um exemplo. Eu gostaria muito de saber cantar, mas minha voz é uma beleza, né? Eu canto totalmente desafinado, né? Não é meu dom, né? A minha esposa já canta muito bem. Então, Deus deu para ela o dom de cantar e não deu para mim o dom de cantar, né? Mas assim, Deus me quer fazendo uma outra coisa, né? E então, assim como a farinha ela pode fazer vários pratos, ela pode servir para várias coisas, nós também podemos fazer várias coisas, né, para Deus. Então Deus pode nos usar de várias maneiras. E agora eu ia falar para vocês dos 7 dons do Espírito Santo. Presta para mim. Que eu tinha comentado com vocês na catequese passada, né, que a gente tem aí os 7 dons do Espírito Santo. Então, quando nós somos pequenos, né, nós somos batizados e depois a gente tem o sacramento do crisma, né? E no sacramento do crisma a gente tem aí os 7 dons do Espírito Santo, tá? Então vou ler aqui para vocês, tá? Para dar mais ou menos uma explicação pequenininha, né? Então a gente tem um dos dons que é o temor de Deus, né? Que é um dom do Espírito Santo que nos leva ao respeito filial, né? Então, não é que a gente tem que ter medo de Deus, mas sim que a gente tem que respeitar Deus. Por assim dizer, o temor de Deus é você ter medo de ofender a Deus, né? Quer dizer, você amar Deus e respeitar Deus, né? A gente tem um outro dom que é o dom da fortaleza, né? Isso daqui não é para que Deus, por assim dizer, ele tire as provações da nossa vida, né?
no caso, por assim dizer, que ele elimine a cruz da nossa vida, né? Mas que ele nos ajude a carregar. Se a gente for comparar, por assim dizer, com Jesus, né? Deus, ele não tirou a cruz de Jesus, né? Mas ele, por assim dizer, ele ajudou, ele deu forças para que Jesus conseguisse carregar a cruz até o fim. Um outro dom é o dom da piedade, né? Que é um dom de santificação, né? Que produz em nós, né? Assim, a gente vai adorar a Deus com amor, né? Então, esse aí é o dom da piedade. Tem um outro dom, que é o dom do conselho, né? Que é a virtude da prudência, né? Que faz com que a gente saiba, né? Que aprimora a virtude da prudência, faz-nos saber seguramente o que convém fazer nas diversas circunstâncias da nossa vida, tá? Nós temos também o dom da ciência, que nos faz conhecer as coisas criadas, né, por Deus. O dom da inteligência, né, que é um dom que nos dá a compreensão profunda das verdades reveladas, né? E o dom da sabedoria, né, que fortalece em nós, né, todos os outros dons, tá? Então esses daqui são os dons do Espírito Santo. Além disso, né, cada um de nós temos também outros dons, tá? Então, como eu falei, por exemplo, né, eu não sirvo para cantar, né? Eu não tenho esse dom do canto, mas um dom que Deus me deu é o dom de escrever, né? Então, assim, eu sou muito bom, tipo, para escrever teatro, né, para fazer coisa desse jeito. Então, é um dom que Deus deu para mim, tá? E de repente, assim, você pode ter uma outra pessoa que às vezes não é bom para fazer isso daí, né? Mas aí a questão é, Deus dá o dom para que a gente possa usar, né, e servir a Deus, né? Então, aí agora tem algumas perguntas, né, que a gente tem que se fazer, né? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Né? Você já fez essa pergunta, né? O que será que Deus quer de você? Né? Segunda pergunta, como que eu posso servir a Deus? Então nós temos que estar sempre nos perguntando isso, né? O que Deus espera de mim, né? E como que eu posso servir melhor a Deus? E uma outra pergunta é, quais foram os dons que Deus me deu? Então, como eu falei, cada um tem um dom, né? Então, é importante a gente reconhecer, né, saber aquilo que a gente faz bem, né, e aquilo que Deus deu o dom pra gente. E a gente tem que saber também, né, como que nós podemos usar esses dons, né, no caso, para estar servindo melhor a Deus. Bom, agora a gente vai entrar na hora de agir, né? Então, eu pedi para vocês fazerem a bandeira, né? Espero que vocês já estejam todo mundo aí já com a bandeira pronta. E eu quero que vocês batam uma foto da família, tá? Uma selfie, né? Então, no caso da família com a bandeira, tá? Então, isso daí é uma tarefa. E a segunda tarefa, tá? Eu gostaria que depois eu vou mandar uma oração, que até eu vou fazer depois, que é a oração quando a bandeira vai na casa das pessoas, tem uma oração, né? Que os devotos lá fazem. Então eu vou mandar essa oração no grupo da catequese e daí eu ia pedir para vocês compartilharem a foto da família de vocês com a bandeira e essa oração, tá? Aí no caso com os amigos, com os parentes, né, nos grupos que vocês estão. Se de repente, tá, você, no caso, a foto da família, vocês mandam no grupo da catequese. E daí nos outros grupos, tá? Se vocês de repente falam assim, não gostaria de partilhar a foto da nossa família, mas se você puder partilhar a foto da bandeira, então tá, compartilhe então a sua bandeira, tá? E também a oração, tá bom? Então são duas coisas, tá? Então, foto da família você manda no grupo da catequese e daí depois a outra, né, a tarefa que tem para fazer é então no caso você compartilhar ou a foto da família, né, segurando a bandeira ou só a bandeira, mas daí com oração e daí com isso a gente também vai estar evangelizando outras pessoas, tá? Muito bem. Então agora a gente vamos fazer primeiro a oração, né, no caso dos devotos, tá? Porque o objetivo da catequese tá, de hoje, o que é? Nós não estamos tendo a bandeira, né? Então se fosse numa época normal, a gente teria no caso nas ruas aí os devotos, né? Então no caso é um grupo de pessoas que eles levam a bandeira do divino, né? E daí é aquele negócio, a hora que a bandeira, eles batem na sua casa e falam, você gostaria de ter a bandeira? Daí a pessoa fala, eu quero ter, eu aceito. E então eles entregam a bandeira para você e conforme eles ficam cantando a música, a pessoa entra com a bandeira e percorre todos os cômodos da casa. Depois a pessoa devolve,
né? No caso, a bandeira ela leva até o vizinho, tá? Então, no caso, a bandeira percorre todas as casas. Como a gente está nessa questão aí do coronavírus, né, nessa questão aí da quarentena, que a gente não está podendo sair, então, por isso que eu pedi para vocês fazerem a bandeira, tá? Porque daí, no caso, essa bandeira que a gente fez, ela, de certa forma, está substituindo a outra bandeira, né? Já que a bandeira, vamos colocar assim, a original não pode vir na nossa casa, então a gente fez uma outra bandeira para pedir para o Espírito Santo entrar na nossa casa, tá? Porque, vamos colocar assim, a bandeira, ela representa o Espírito Santo, mas não é porque a bandeira real não pode entrar na sua casa que a gente não pode pedir para que o Espírito Santo venha na nossa casa. Então, enquanto a gente estiver usando essa bandeira que a gente fez, tá? A gente vai pedir para que o Espírito Santo de Deus venha na nossa casa, né? Venha na nossa vida, né? Venha fazer parte, né, da nossa vida, né? Então a gente tem que a todo momento pedir, né? Tipo assim, vem, Senhor, né? Entra na minha casa, né? Essa casa é sua, né? Então a gente tem que entregar a nossa casa para Deus, tá? Então eu vou fazer a oração primeiro, daí depois a gente vai cantar a música, tá? Bom, vamos lá. Então, Senhor Jesus Cristo, fazei entrar nesta casa, com toda esta nossa oração, a felicidade sem fim, a alegria serena, a caridade benfazeja, a saúde duradoura. Desapareça desta casa toda discórdia maligna e venham os anjos portadores da paz. Manifestai, Senhor, em cada membro desta família, que receba a bandeira, o poder do vosso santo nome e abençoai a todos. Fazei com que as pessoas que por aqui passarem encontrem o acolhimento da bondade, do amor e da paz que vem de vós. Que o Espírito Santo proteja, com a sua luz, cada pessoa desta família. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos aí... a Juliana vai cantar a música da bandeira, tá? E eu ia pedir para que nesse momento, né, você pegasse aí na sua casa, né, você pegasse a sua bandeira, tá? E daí vocês vão, conforme a Juliana for cantando, vocês vão tá passando a bandeira. Andaram nos cômodos. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai, ai. Deus nos salve este devoto, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome, ai, ai. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, ai, ai, ai. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva, ai, ai, ai. Assim como os 3 magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias, ai, ai. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, que o rei será bendito, ele nascerá do povo, ai, ai.
é isso, né? A gente está aí encerrando a nossa catequese, né? Espero que vocês tenham acolhido aí, né, o Espírito Santo. E mesmo que a gente não tenha aí a bandeira, né, como falei, a bandeira que entrou na nossa casa, né, mas eu acredito que Deus é tão maravilhoso, né, que Ele vai permitir que o Espírito Santo venha na nossa casa, né, se a gente pedir com fé. Né. Então, é isso. Espera aí só um minutinho. Eu não estou entendendo o que você falou. Que essa ação de compartilhar a oração possa brotar frutos nas nossas famílias e nas famílias dos nossos amigos. Tá. Então, assim, não sei se deu para escutar, né, o que a Juliana falou. Então, que essa ação, né, que a gente vai fazer de compartilhar, né, aí essa oração, né, e essa bandeira que a gente fez, né, que ela possa produzir muitos frutos, né, para a honra e a glória de Deus. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Até o próximo encontro. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.